Eu sou Alcimar Carvalho, professor do Departamento de Entomologia do Museu Nacional, que é um departamento dedicado ao estudo dos insetos. E vou apresentar a vocês a oficina A Morfologia dos Animais na Arte do Origami, como parte das comemorações pelos 202 anos do Museu Nacional. No momento, vocês só terão que assistir com atenção a este vídeo, mas se ficarem interessados em praticar, irão precisar de folhas de papel, além das instruções de alguns livros e páginas da internet, os quais eu darei indicações no final de minha apresentação. Como algumas das peças que irei mostrar são bem pequenas, como este mínimo caranguejo feito com uma nota de dólar, projetarei imagens delas na tela do meu computador, em detalhe. Falar de origami é falar do meu passado, pois na minha infância, a minha avó materna me ensinou a fazer algumas dobraduras de papel muito simples, tal como esse chapéu de pedreiro, feito com uma folha de jornal, assim como alguns tipos de gaivotas. Na primeira metade dos anos de 1990, um pouco antes de ingressar no Museu Nacional como professor, já zoólogo, desenvolvi uma série de atividades paralelas, dentre elas a prática do origami. Na época, cheguei a apresentar as minhas próprias criações em exposições temporárias. Uma delas ocorreu no Museu Nacional em 1995, na ocasião dos seus 177 anos. Como acabo de reencontrar parte desse material aqui na minha casa, nesse período de quarentena, há exatos 25 anos após terem sido expostos, resolvi reapresentá-lo sob o ponto de vista de sua arquitetura corporal, importante fonte de inspiração dos origamistas. O origami, ele se originou na China por volta dos anos 200, mas é reconhecido como uma arte tradicionalmente japonesa em função do grande desenvolvimento que passou no período Edo, entre os séculos 17 e 19. A própria palavra que denomina é japonesa, sendo composta por ori, que é dobrar, e kami, que é papel. Essa arte, em essência, busca criar representações artísticas de determinados seres, objetos, unicamente através de dobras geométricas realizadas em uma folha de papel, em princípio sem cortes ou colagens. O olhar oriental tradicional é bem mais sintético e reducionista, sendo o origami mais sugestivo que representativo. Já o do cientista ocidental, que se apropriou dessa arte a partir da segunda metade do século XX, ele é bem mais exigente na representação da morfologia animal. Esses vêm desenvolvendo projetos muito complexos, com resultados bem mais realistas, muitos deles desenvolvidos diretamente através de programas computacionais. Eu passo agora a apresentar um pouco desses origamis que eu resgatei, sob o ponto de vista da estrutura arquitetônica dos animais. Então, antes eu vou falar da simetria, dar exemplos, de simetria no reino animal. Primeiro eu vou falar da simetria radial. Eu tenho aqui, então, pólipos de coral. Então, eu tenho aqui a representação em origami, que eu desenvolvi de um pólipo de coral, em diferentes vistas. Eu tenho aqui seções semelhantes, de 8 partes, então simetria tetraradial, assim como a da medusa. Então aqui eu tenho a representação na natureza de uma medusa e aqui a representação em origami da medusa, bastante semelhante ao seu modelo. Em relação à radial, eu ainda posso falar da simetria pentarradial, que é a simetria que eu encontro nos equinodermos. O que eu desenvolvi para representá-la é uma serpente do mar, que é um parente próximo às estrelas. Vale a pena lembrar que esse grupo apresenta uma simetria radial, mas secundária. Suas larvas apresentam simetria bilateral, assim como os primeiros passos da dobradura que parte de um papel quadrado que tem 4 pontas, obviamente. Então, está aí a serpente do mar, o ofiuroide. Eu passo então a falar da simetria bilateral. A maior parte dos animais apresenta esse tipo de simetria, como todos os vertebrados, por exemplo, nós somos organizados dessa forma,
E todos eles têm essa tendência a formar uma cabeça numa extremidade do corpo, onde está centralizado os órgãos dos sentidos. É claro que eu vou exemplificar mais essa simetria através de artrópodos, que são os grupos que eu estudo mais. Eu tenho aqui representantes dos 3 grandes grupos de artrópodos: queliceriformes, crustáceos e unirrames. Queliceriformes, eu vou falar do caranguejo ferradura, que já está projetado aqui no original na natureza, e que esse é o projeto que foi desenvolvido pelo Robert Lang, dobrado por mim, em que há uma perfeita divisão corporal aqui do estigma, cefalotórax, abdômen, o telso aqui no final, e um determinado número de apêndices aqui relacionado com o cefalotórax, as brânquias aqui no abdômen. E dos crustáceos eu mostro essa lagosta. Então, o original aqui, o modelo, e eu tenho aqui então em origami, desenvolvido pelo John Montroe, também dobrado por mim. Tem uma divisão semelhante à do Chifozuro, mostrado antes, né, cefalotórax, abdômen, mas nós temos aqui mais apêndices relacionados com essa área sensitiva da cabeça, né, antenas e olhos pedunculados. Agora eu vou falar dos unirrames, que são os grupos que eu estudo mais. Eu posso dividir em 2 grandes grupos, né? O grupo dos miriápodos está exemplificado aqui pela centopeia, em que tem uma cabeça e um longo tronco, todo segmentado. Obviamente, essa dobradura ela não partiu de um papel quadrado, é um papel muito alongado, que foi dobrado em várias partes quadradas, e cada quadrado ele deu origem a um segmento. Então, os insetos, por sua vez, têm aqui está o modelo, né, a representação em origami da centopeia. E nos insetos eu tenho uma tagmatização um pouco diferente, pois eu tenho o que corresponde ao tronco das lacrárias, eu tenho aqui o tórax e o abdômen, né, separado em 2 tagmas, então cabeça, tórax e abdômen, que é exatamente o que eu vejo nesse modelo aqui que eu desenvolvi. O que chama mais atenção aqui é o alongamento do abdômen e a proporção das asas. Nesse caso, essa parte branca das asas é a parte de trás do papel, porque esses papéis de origami, no geral, eles são coloridos de um lado e brancos do outro lado, né? Então há uma inversão aqui para mostrar, para fazer esse contraste. Além deles, eu mostro 2 tipos, além desses artrópodes, eu mostro conchas também de 2 tipos diferentes. Então, a libélula, né, o modelo, 2 tipos de concha. A concha de bivalvo, então eu tenho uma simetria bilateral perfeita também aqui, 2 válvulas idênticas, né? Então está aqui o modelo em 2 posições diferentes. E uma concha de um gastrópodo, que é em espiral, né? Perfeitamente em espiral, como no modelo. Enfim, eu agora convido a vocês a experimentarem ou desenvolverem a sua habilidade nas dobraduras de origami. Para isso eu deixo algumas informações. Em relação aos papéis, existem aqueles que são próprios para se fazer origamis. São papéis quadrados, de vários tipos, de vários tamanhos. Eles, no geral, são muito finos, mas muito resistentes. Mas outros tipos de papéis podem ser igualmente utilizados, como a própria nota de dólar, que a gente viu, né, no primeiro origami que eu mostrei. E dependendo até outros papéis mais grossos, podem até ser mais adequados, dependendo do modelo que a gente escolhe para tentar dobrar. Nos dias de hoje é possível obter instruções e projetos de origami, além dos livros, também em muitos sítios da internet. Nos próximos 3 slides eu vou fazer uma série de indicações de endereços importantes de grupos ou associações brasileiras e estrangeiras de origami que disponibilizam então projetos ou livros em PDF para serem baixados. E, além disso, eu também indico as páginas dos origamistas norte-americanos Robert Lang e John Montroe, que apresentam vídeos e uma série
de novidades. Então é isso, gente. Boa sorte a todos nessa empreitada e muito obrigado pela atenção.